Pronto. Eu acho que eu comecei a falar sobre a periodização, né? E da periodização da Grécia, eu segui pelo pré-homérico. Se eu não me engano, eu parei aqui, não foi? Alguém pode me confirmar? Eu só falei sobre os períodos. Bom, esse conceito de cidades e estados, ele costuma ser muito complicado para os alunos, né? Os alunos costumam ter muita dificuldade a respeito do que foram as cidades e estados. A gente pode dizer que foi uma forma de organização política da antiguidade. Isso é comum em várias civilizações antigas. A gente está vendo na Grécia, a gente vai ver em Roma também, isso é comum. E é uma forma de organização política e social da antiguidade. E essa vida em comunidade ela é baseada no centro urbano. Bom, a gente tem características sociais, que é o quê? Tem sempre uma aristocracia, a riqueza é baseada, a gente está saindo daquela, já começando a antiguidade, então a gente tem aquela noção da riqueza, né, que foi, a gente viu desde a pré-história e tudo mais, ela vem através da terra, né, e ela continua, né, nessa cidade-estado, sim, proprietário de terra e tudo mais. Bom, eu cheguei aqui a falar, né, dos eóicos, eu lembro de falar disso, espero que ninguém tenha ficado com dúvidas. As pessoas que perderam a terra, né? A gente viu até esse período homérico. A gente viu o arcaico também, né? Sim, isso eu lembro. Bom, e o que vai acontecer nessas cidades? Elas são cidades super importantes, são cidades urbanizadas, elas têm uma independência econômica, elas não necessitam de outras cidades, e geralmente elas colonizam cidades próximas, desculpa. Então, só para destacar, a gente aqui nesse panorama, né, de Grécia Antiga, a gente tem duas cidades-estados que são as principais, que é Esparta e Atenas. Cada uma traz características próprias. O importante é que a gente saiba diferenciar em duas as características assim mais marcantes. Atenas é onde tem essa vida política, né, muito bem delineada, é uma política muito bem complexa, né? Tem várias fases de análise das leis, de, de própria manifestação política. E o que a gente vai ver aqui com Esparta é é outro funcionamento. Esparta é importante que a gente sempre tem em mente, quando vocês forem fazer uma questão de múltipla escolha, que Esparta é a cidade-estado, que o foco é preparar os cidadãos para a guerra, uma cidade-estado de guerreiros. Bom, a Atenas a ocupação vai ser de aqueus, dórios, jônios e órios. Esparta vai ter como povo principal que vai dar origem a ele os dórios. E os dórios são também um povo extremamente guerreiro. Bom, então vamos falar um pouco sobre essa política, né, ateniense. Pessoal, a gente viu lá em filosofia que a Grécia Antiga vivenciava um período de democracia, né? Havia uma democracia grega. E essa democracia, ela é bem diferente da nossa. Eu tinha até falado isso rapidamente. E a gente viu até ontem, com Sócrates e tudo mais, como até os filósofos, a democracia ela era parte tão importante, integrante da vida social, que até os filósofos tinham uma participação muito grande. A gente viu os sofistas, né, preparando os jovens para o ingresso nessa democracia. E quando eu falo de Atenas, além de falar de uma cidade com essa política complexa, bem elaborada, é importante vocês tenham em mente também que Atenas é a cidade da intelectualidade, a cidade-estado. Esparta não tem esse foco da intelectualidade, da vida cultural. Bom, quando a gente fala de filósofos, vocês vão sempre reparar que os filósofos estão sempre em Atenas. Eles podem não ter nascido lá, mas lá que eles crescem, né?
enquanto filósofos, enquanto pensadores. Bom, prosseguindo aí, vamos falar um pouco sobre como funcionava. Gente, outra coisa, as cidades-estados elas podem ser conhecidas também, esqueci dessa informação, como polis, né? Geralmente é esse nome, ou polis ou cidades-estados. Vamos seguir aí como funcionava nessa tal tão falada democracia que a gente está vendo em filosofia, em história e tudo mais. A Lusain tem até essa possibilidade, né, de dialogar entre as disciplinas. Bom, como é que vai funcionar essa política? A gente vai ver que ela vai passar por fases, vão ter fases muito aristocratas. Aristocratas, quando eu falo, é, aquelas pessoas de famílias abastadas, lembra dos eupátridas? Alguém lembra dos eupátridas? Quer dizer, bem-nascido? Que eles definiam um deus qualquer como um ancestral. Vocês lembram disso que eu falei na aula passada? Sim ou não? Foi o último tópico que eu entrei. Não, professora. Quem não lembra, os eupátridas são essas pessoas de famílias ricas, famílias proprietárias de terra. A gente viu que os tetas perderam terras, então vou começar a trabalhar para outras regiões. Então, eupátridas são essas pessoas de famílias abastadas, famílias com dinheiro, e eles vão definir um deus para ser um ancestral, né? Porque eles são tão importantes que eles precisam de um ancestral. Então, a aristocracia é isso, são essas camadas da população ricas. A aristocracia é quando essas camadas estão no poder, essas camadas que elas estão no poder, né? Elas estão no centro da política. Bom, então a gente já viu como é que foi a ocupação de Atenas, já citei aqui algumas características pontuais a respeito da cultura, intelectualidade, o berço, né, dessa intelectualidade. A gente vai ver também nas artes em geral, as esculturas, né, aquelas esculturas dos homens nus e tudo mais, geralmente estão localizadas na região de Atenas. E agora eu vou falar um pouquinho de como funciona essa democracia. Bom, as leis atenienses, olha só, a gente está falando de antiguidade, a gente já tem uma lei. Para vocês terem noção de como essa civilização ela é importante para a gente entender traços da nossa civilização moderna, né? As leis de Atenas já foram escritas por Drácon, né? E essas leis eram dadas ao Areópago. O Areópago era uma espécie de conselho de anciãos. Bom, agora explicando um pouco mais, nesse contexto de Atenas, os anciãos, gente, culturalmente para os antigos, eram pessoas mais velhas, né? E essas pessoas tinham muito prestígio dentro da sociedade. Por isso era interessante um conselho só de anciãos, de pessoas mais velhas. Bom, então nesses conselhos era onde eram levadas as leis, né? Bom, e o conselho tinha uma espécie de caráter também um pouco militar, um pouco jurídico, né? Porque no conselho é onde eram julgados os crimes. E eu estou falando aqui, ó, de punições. E como eram as punições? Geralmente por morte e exílio, dependendo do crime, que eram julgados no Areópago. Beleza, tudo bem? Tem alguma dúvida até então? Não. Sem respostas. Zero respostas. Tá tudo bem, professora, pode continuar. Beleza, Amanda, obrigada. Já falei um pouco sobre as leis, sobre as punições. Agora vamos prosseguir com as mudanças que ocorreram, né? Vai ter um membro do Areópago, um arconte, né, que se chamava no período, que se chama Solon. Ele vai ser eleito lá pelo século 6, né? Eu tô falando aqui de 6 a.C. Bom, e ele vai ser eleito nesse período, ele vai promover reformas sociais e políticas. Bom, gente, o legal do Arconte Solon, que ele traz de inovador, é que... Lembra que eu falei que a política era bem aristocrática? Ele vai trazer um pouquinho de democratização para essa política. Como ele vai fazer isso?
ele vai proibir a escravidão por dívidas, ele vai acabar com qualquer dívida existente em Atenas. Olha só, como ele promove mudanças, né? Ele vai criar também a Bule, ou Conselho dos 500. E por mais que ele traga essas mudanças, a Bule também vai ser controlada por uma aristocracia. E qual seria a função, né, dessa Bule, então? A função da Bule era trazer, né, preparar, né, as leis, definir, separar as leis que seriam analisadas pela Eclésia, que é a Assembleia dos Cidadãos. Aí sim, a Assembleia dos Cidadãos vai ter mais participação de pessoas que não só aristocratas. O Arconte Solo ele vai definir 4 categorias de cidadãos, isso de acordo com o nascimento. Bom, com base, desculpa, não no nascimento, na renda. A gente nota que por mais que ele tenha promovido mudanças, ainda resta um pouco de aristocracia nisso aí, né? Os homens que eles vão ser nascidos em Atenas, capazes de custear a sua estadia no exército e que não possuíam terras, eles iam integrar esse bojo dos cidadãos atenienses. A gente vai ver que mais tarde, os cidadãos atenienses vão ser todos os homens, filhos de pai e mãe ateniense, com mais de 21 anos, poderão participar da Bule. Tudo bem? Da Bule não, desculpa, da Eclésia. Só que, o que vai acontecer? Essas mudanças que foram desencadeadas pelo Arconte Solo vão incomodar a aristocracia, por incrível que pareça. A gente repara que, por mais que ele traga uma democratização, a aristocracia ainda está com força, eles não estão satisfeitos. Então, eles não estão satisfeitos, vão ocorrer uma série de tensões. E quando eu falo de tensões, eu estou falando de tensões entre os ricos e pobres nesse período. Pessoal, outra questão importante sobre isso é que, quando eu estou falando de cidadania, a gente reparou que não pode participar da Bule, espero que vocês tenham reparado, mulheres, escravos e estrangeiros. Bule não, desculpa, da Eclésia. Beleza? Bom, quando eu falo que não pode participar da Eclésia, é importante que vocês tenham noção que isso era cidadania para o grego, né? E como a gente está falando aqui de um berço da democracia, cidadania, gente, é o direito ao voto. A gente vai ver isso também em filosofia. Como a gente está falando de um direito ao voto, né, dessa cidadania, isso era importante, ser um cidadão grego. Hoje, até por uma série de construções históricas, as pessoas aqui no Brasil não valorizam muito essa cidadania, mas no contexto de Grécia Antiga isso era fundamental, ter o direito à participação. Bom, e como eu falei, essas tensões vão gerar tiranias, que são governos extremamente autoritários, e esses governos autoritários têm um poder muito forte. Lembra quando a palavra tirano, como ela é empregada? Fala, fulano é um tirano, quando fulano é mandão, quando aquela pessoa é mandona, ela não aceita ouvir comentários, críticas, geralmente é assim que ela é empregada. Então, é assim que ocorreu a tirania na Grécia. Por conta das tensões, ascendeu um tirano ao poder. E os tiranos, eles vão valorizar, né, esse aspecto cultural em Atenas. A partir desse poder dos tiranos, a Atenas vai vivenciar um crescimento ainda maior da sua vida cultural. Bom, eu falei que havia tensões. As tensões, não sei se ficou claro isso para vocês,
As tensões são entre os ricos e os pobres. Bom, por um lado, alguns aristocratas ainda estão insatisfeitos com a participação de camadas da população na política. Por outro lado, algumas pessoas mais pobres querem ter direito a essa política, querem ter direito à cidadania. Então, a tirania surge aí para dar fim a essas tensões, e a tirania vai trazer também, com esse período de crescimento da vida cultural, obras públicas, e vai ser bom para esse contexto de Atenas as obras públicas, porque vai empregar justamente os cidadãos mais pobres. Ou seja, a gente vê as tirania como governo autoritário e tudo mais, mas a gente vê também que houve uma melhoria no sentido de emprego, né, para os cidadãos mais pobres atenienses. E quem vai ser considerado o pai da democracia com uma maior ampliação de cidadãos participantes vai ser Clístenes. O Clístenes, quando morre o último dos tiranos, o Clístenes, o filho deles tenta se manter no poder e ele não consegue se manter no poder. Então, o que vai acontecer? O Clístenes, né, vai ter um apoio muito grande popular e vai conseguir chegar ao governo. Bom, a gente conhece Clístenes como pai de uma democracia, de uma participação popular, porque um dos fatores que ele vai ampliar a quantidade de cidadãos a partir do momento que ele traz os metecos, que são escravos, para se tornarem cidadãos, para ter direito ao voto. Tá tranquilo isso aí? A gente nota que teve uma confusão muito grande, uma disputa muito grande entre a aristocracia, pessoas mais pobres, a questão também por conta a Grécia estava vivenciando uma crise econômica muito grande por conta da falência do modelo, né, da comunidade gentílica, dos genos. Então, muita gente perdeu terra, a gente viu que tinha uma série de desempregados, a tirania vai possibilitar empregos para essas pessoas, e também o governo antes do Clístenes era um governo mais aristocrata. O Clístenes não, ele vai promover a participação, vai ampliar essa quantidade de cidadãos nesse contexto de Grécia, né? E o Clístenes vai transformar essa democracia em uma democracia representativa. A gente vai reparar que vai ter os cidadãos, ele vai ampliar a eclésia, né, justamente porque tem mais gente sendo considerada cidadão, mas uma coisa que não muda é a questão da bule sendo um antro somente de aristocratas. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre Péricles e o que vai acontecer com o Areópago, né, com Péricles. O Areópago, como vocês já viram, é aquela região que o que vai acontecer vai ser a região do Conselho dos Anciãos, né? Vai ser chamado Areópago ou Conselho dos Anciãos, e essa região vai ser responsável pelo julgamento, né? Através das leis. Bom, então, antes de eu falar do Péricles, eu acho importante também a gente falar sobre a questão do Solon, né? Que o Solon, ele aumentou, né? A gente viu isso a gente viu o Solon, agora eu vou voltar nele rapidinho. Ele aumentou a função do Areópago. Bom, o Areópago agora teve no período de Solon, esqueci de falar desse detalhe, que punir também luxo, por incrível que pareça, preguiça, mendicância, imoralidade, além dos crimes como roubo, assassinato e tudo mais, os crimes comuns na sociedade, né? Os crimes hediondos, que a gente pode falar assim. Bom, com Péricles, que foi um outro responsável, lembrando que o Solon é um arconte, foi responsável pelo Areópago, o Péricles vai ser outro arconte. O Péricles, quando ele tomar o Areópago, ele vai ser responsável
por ser um dos principais líderes democráticos de Atenas. A gente já viu Clístenes como pai, a gente vai ver Péricles como um dos principais líderes. Péricles é fácil de lembrar, né, gente? Só pensar no pagode. Então, Péricles ele é essa figura que ele vai trazer 3 princípios, né, de funcionamento para democracia. E com Péricles, essa democracia vai atingir a sua plenitude. Bom, já que ele é o responsável pelo Areópago, ele é responsável por essa área que julga as pessoas pelos seus crimes. Então, se ele vai trazer uma isonomia, que é uma igualdade perante a lei, não interessa se você é rico ou pobre quando você for julgado. Tudo bem? Ou se você é de uma família mais nobre, ou se você é uma família menos nobre. É uma isonomia, todos são iguais perante a lei. É um princípio que ainda se trata, né? Se fala quando a gente comenta a democracia, né? Quando a gente vê o funcionamento da democracia mundial. Isso é isonomia. Beleza? Aí ele vai falar também sobre outros princípios. Isegoria. A isegoria seria a igualdade de direito de palavra, de se posicionar na Assembleia. Tranquilo? Bom, e por fim, a isocracia, né? Que seria a igualdade na participação do poder. Bom, então são essas as modificações tratadas por Péricles, né? Bom, vamos falar agora um pouco sobre conflitos. Antes dos conflitos, acho mais interessante a gente falar um pouco sobre essa outra cidade-estado também muito importante, que foi Esparta. Como é que funcionava a sociedade em Esparta? Bom, isso aqui, gente, são aspectos sociais. Fiz esse slide rápido, não discriminei, né, que são aspectos sociais. Aí veio os esparciatas, né, que eram um grupo de maior privilégio, que esse grupo de maior privilégio era isento de trabalhos manuais. Lembrando aqui que quando eu falo de trabalho manual, num contexto de Grécia Antiga, ou de antiguidade, e a gente vai ver até no medievo, trabalho manual é muito mal visto. Seria uma espécie não tem prestígio, um trabalho sem prestígio nenhum para o restante da sociedade. Bom, então a gente tem isso, que os esparciatas são esse grupo de mau prestígio, eles não precisam fazer trabalhos manuais, eles não precisam exercer atividades econômicas, a gente pode dizer que eles são quase uma nobreza, né? Eles não precisam trabalhar, eles não precisam de trabalhos manuais, eles são detentores de terra e eles têm como o único comprometimento deles é exercer funções políticas e militares. Olha como é importante no contexto de Atenas o militarismo é muito importante, né? Uma sociedade extremamente guerreira. Bom, a gente viu também os periecos, né? Os periecos são homens livres que exercem atividades geralmente direcionadas à agricultura. Bom, dando continuidade, a agricultura também eles podem realizar atividades relacionadas a artesanato. E eles vivem em comunidades autônomas. Bom, dando prosseguimento, os periecos eles também têm acesso à terra, a gente já vê que é um pouco diferente do modelo ateniense, só que eles não têm acesso às terras mais férteis. Gente, na Grécia, só aqui abrindo um parêntese, é importante a gente ter noção, a gente está vendo essa construção da pré-história até a história da antiguidade, a importância das terras férteis, né? Espero que todo mundo tenha isso em mente. A gente viu lá na pré-história, a gente viu lá no vídeo a respeito das sociedades asiáticas, e na Grécia também isso é fundamental. Só que na Grécia há uma disputa muito grande porque tem muitas terras inférteis por conta do relevo. Então, na Esparta, a terra é um objeto de diferenciação. Os esparciatas vão ter essas terras boas, férteis, eles não precisam trabalhar. Olha, a gente está vendo uma diferenciação social muito grande, né, no trato entre um e outro. Eles têm essa terra boa, eles não precisam trabalhar, eles não precisam desenvolver os trabalhos manuais. Os periecos, eles são agricultores, eles têm terras, mas não necessariamente as terras que eles têm são férteis. Geralmente não são. Os ilotas vão ser aqueles que vão ser transformados em servos da polis, porque eles perderam guerras contra os espartanos. Contra os espartanos, são estrangeiros. E enquanto
Atenas chama de metecos, Esparta chama de gelotas. Beleza? Bom, espero que sim. Falar um pouco sobre as relações, né, de guerras entre Atenas e Esparta. Bom, uma coisa é para ter em mente que são regiões extremamente desenvolvidas, né? Cada uma dentro da sua perspectiva, das suas características próprias, mas são sociedades bem desenvolvidas. Bom, falando com a primeira guerra assim que a gente vai falar aqui, a Guerra do Peloponeso é uma disputa entre Atenas e Esparta pela região da Grécia. Bom, não preciso nem dizer quem ganhou a guerra por motivos óbvios, né? E espero que todo mundo saiba me responder isso, né, gente? Quem ganhou a guerra foi Esparta, justamente porque Esparta tem essa desenvoltura militar. E as guerras médicas também são interessantíssimas, importantíssimas. Bom, pessoal, sobre a Guerra do Peloponeso, eu pedi para que vocês anotassem isso, porque eu estou dando uma procurada aqui, não vejo isso sendo falado na apostila. Zero. Total de zero. Então, eu vou falar agora um pouco sobre as guerras médicas. As guerras médicas é a guerra que ocorreu quando há uma invasão persa na região da Grécia. Guerra médica porque vem de medo, né? Como era reconhecido esse império persa. E aí é aquele momento que se une Atenas e Esparta para lutar contra o Império Persa. Bom, então a gente chama essa união de Liga de Delos, né? Quando eles formam essa confederação militar. Bom, o que vai ocorrer é uma disputa pela região da Jônia, né? Entre os dois. As colônias gregas também vão estar tentando se livrar, sem ser cidades-estados, desse domínio persa. Então, por isso, dessa força da Liga de Delos. Então, mais uma vez, a vitória é grega e a vitória é por conta desse exército espartano. Bom, pessoal, eu queria falar algo para vocês a respeito do fim dessa... Vamos para a política espartana, semana que vem eu falo a respeito do fim, da queda, né, do império, dessa civilização grega, né, e a chegada do Império Macedônio, que é um império que vai dominar muitas regiões, é um império que tem muita especificidade, quem tiver interesse. Alexandre o Grande, essa figura, né, que foi, vocês verem a importância do filósofo, ele foi educado por filósofos. Prosseguindo, vamos falar um pouco sobre a política espartana. A política espartana, ela é dividida entre duas partes, né? Que são os apelas, né? Que são as assembleias, são espécies de assembleias em Esparta, tal como a gente viu um pouco em Atenas. Só que essas assembleias participavam somente de esparciatas com mais de 30 anos. A gente percebe que é um outro modelo de cidadania. E os de mais de 60 anos, olha os anciãos, iriam para Jerúsia, que era a instituição no contexto de Esparta responsável, né, por criar leis e tudo mais. É a Jerúsia que também funcionava através de um conselho de anciãos. Bom, e o governo era realizado pelos éforos, que eram 5 conselheiros eleitos anualmente pela Jerúsia. Bom, e as atribuições eram muito sobre presidir a Assembleia. Beleza, pessoal. A gente vê muitas similaridades entre a política espartana e a política grega, entre a sociedade espartana e a sociedade grega. Tudo bem? Sim. Bom, a gente vai ver semana que vem a chegada do Império Macedônico, né? E a questão do helenismo, que é um conceito meio complexo. Que é importante que a gente entenda que o Alexandre, quando ele chega,
e esse Império Macedônio, quando chega o pai do Alexandre, eles não querem acabar com a cultura grega, eles não querem sobrepor, pelo contrário. Eles vão promover casamentos entre, só uma introduçãozinha rápida aqui, entre gregos e os macedônios, entre gregos e gregas, principalmente mulheres e generais macedônios, justamente para manter essa cultura, né? Eles têm essa característica de não se sobrepor, né, a cultura deles à cultura dos povos que eles dominavam. Bom, a respeito dessa matéria, eu queria que vocês fizessem um praticando da 613, 612. E semana que vem a gente conversa um pouco sobre isso, tira as dúvidas. Bom, pessoal, para encerrar, a respeito dessa matéria, ficou alguma dúvida? As marianas disseram que não. Não, então tranquilo, né? Essa diferenciação entre Esparta e Atenas, que não é tanta, pelo contrário, eles são bem parecidos. Só que a gente nota que Atenas é muito mais focada para o militarismo, né? Os jovens, inclusive, a formação dos jovens, desde crianças, os meninos, desde os 12 anos, eles eram formados para essa participação militar, tanto que eles ganham tudo quanto é guerra. Oi, fala, diga. Alguma questão? A página 672, 673. Espera aí.